Tudo bem com vocês, pessoal? Então, eu quero aqui deixar uma mensagem para vocês inicialmente, antes de começarmos a nossa aula dessa semana, que é uma mensagem para você que está desanimado, para você que às vezes está triste, que às vezes está achando o que está acontecendo. Eu quero falar com você o seguinte, gente. Tá acontecendo uma coisa que nunca aconteceu com a gente antes, como eu havia explicado na nossa última aula, o que seria, o que era uma pandemia e tudo mais. Mas quero que vocês aprendam, vocês que são muito novos, e a gente vai aprendendo isso no decorrer da nossa vida, com a experiência que a gente vive, que de tudo a gente consegue tirar coisas boas. Então, comece tirando o lado bom de tudo que está acontecendo e não se prenda a notícias ruins, não fique pensando o que pode acontecer, não fique pensando em coisas que não estão nas suas mãos. E o que está nas suas mãos neste momento? Neste momento está nas suas mãos o que você pode decidir. Você pode decidir neste momento pensar em coisas boas, pensar quais são as lições boas que você está aprendendo durante esse momento de quarentena, durante esse momento que você está aí na sua casa, que você está tendo aula online, que você está tendo um aprendizado diferente, de forma diferenciada, e o que tem aprendido, o que você tem aprendido com tudo isso, o que você tem aprendido com os dias que estamos vivendo. É muito bom você treinar essa gratidão, treinar ver o lado bom das coisas para você. A gente está passando por um momento delicado, por um momento difícil, por um momento que muitas pessoas a maioria delas estão muito preocupadas. Inclusive, às vezes a família anda muito preocupada e com razão. Mas existem coisas que cabem a nós e coisas que não cabem a nós, que não está nas nossas mãos. O que está nas nossas mãos nesse momento? Ficar em casa, se proteger e proteger a nossa família. E está nas nossas mãos decidir o que nós vamos levar de bom isso tudo, porque isso vai passar. E as coisas boas vão ficar. Isso tudo vai passar, em breve nós voltaremos e voltaremos ainda mais fortes, voltaremos diferentes, voltaremos com um aprendizado diferente, voltaremos com uma maturidade diferenciada, tendo vivenciado algo inédito para nosso século. Então, pessoal, é isso. Eu queria deixar esse recado para vocês antes da gente iniciar a nossa aula de hoje. E espero que vocês possam tirar ótimas lições de tudo isso. Quando a gente voltar, a gente comenta aí o que cada um aprendeu. Fala, galera, tudo bem? Então, antes de dar início à nossa aula de hoje, nós vamos dar início à correção de atividades que eu deixei para vocês da semana passada. Então, nós vamos corrigir atividades e vamos entrar no próximo filo aí, que é o filo dos artrópodes. Então, eu sugiro que você pegue seu livro, que você pegue seu caderno para corrigir atividades, pegue seu livro para acompanhar aí também o próximo filo que nós vamos falar, é o dos artrópodes, muito interessante, muito legal. Espero que vocês gostem. Então, vamos lá. Compartilhar aqui com vocês a minha tela para a gente dar início à correção e em seguida a gente vai para os artrópodes aí, beleza? Então, vamos lá. Correção de atividades da aula anterior que eu deixei para vocês. Então, vamos lá. Observe na figura a imagem de um ouriço do mar na mão de uma pessoa. Esse aqui é um ouriço na mão de alguém. A estrutura de corpo desse animal é uma característica que, além de dar nome ao filo dos equinodermos, pode causar ferimentos nos pés de banhistas. Identifique essa característica e apresente as outras características relevantes desse filo. E aqui eu fiz para vocês verem. Então, vamos lá.
O que se tiver mais ou menos parecido com isso está certo, né? Não vai estar idêntico. Os equinodermos, eles apresentam projeções semelhantes a espinhos no seu corpo. E é essa característica que dá nome ao filo, do grego equinos, espinho, ouriço e derma, pele. No grupo dos ouriços do mar, os espinhos são bem desenvolvidos, enquanto em outros grupos, como nas estrelas do mar, essas estruturas elas são pouco desenvolvidas. Além dessa característica, os equinodermos eles apresentam endoesqueleto e pedicelárias, que são pequenas pinças que fazem a limpeza da superfície do corpo. O sistema digestório é completo, e a boca se situa na parte ventral do corpo, a respiração é branquial ou por difusão. As características todas que eu falei na aula passada para vocês dos equinodermos. Então, você vai colocar aí nessa questão, uma ótima questão para você relembrar praticamente todo o conteúdo aí e as características deles, tá? E aí, a 17 é: observe a imagem, faça o que se pede. Letra A, no meio processo representado. E letra B, explique a vantagem evolutiva do desenvolvimento desse tipo de processo. Então, o processo da imagem é a regeneração. A estrela regenera. Corta um pedaço, um braço dela, ele vai regenerar. E por que isso é importante no processo de evolução? Partes danificadas ou perdidas podem ser substituídas e desde que o fragmento contenha a significativa do disco ventral, podem dar origem a um novo animal. Pode dar origem a um novo animal. Então, se ele perder toda essa estrutura aqui, esse aqui é o disco ventral, e tiver esse conteúdo aqui, você vai falar, morreu. Não, mas aí ele vai regenerar todo, dando origem a um novo animal. Então, isso é muito importante nesse processo evolutivo. Eram só essas questões que eu deixei para vocês, muito fácil, muito simples, eu estou ficando muito boazinha com vocês, né? E agora nós vamos dar início aí ao conteúdo dos artrópodes, é isso aí, galera. Artrópodes, o que são, para que servem, onde podem ser encontrados? E aí nós vamos ver nessa aula todas as respostas a essas perguntas aí. Bom, primeiro, quais são as características gerais dos artrópodes? Eles são seres vivos invertebrados, nós estamos aí trabalhando os grupos dos invertebrados, possuem patas articuladas. O que são patas articuladas? Esse aqui, ó. As patas deles são assim. Quem que já viu um mosquito da dengue pousando? Quem já viu as patas? Não são assim? São patas articuladas. Possui o corpo geralmente dividido em cabeça, tórax e abdômen. E aí, gente, professora, mas isso aí, o que tem a ver? Essa equinodermo. E aí a gente vai ver a diferença. A gente veio de um grupo de equinodermo e a diferença de artrópode. Então, agora eu tenho patas articuladas, eu tenho cabeça, tórax e abdômen divididos, entendeu? Em alguns deles pode haver a fusão da cabeça com o tórax, o corpo sendo dividido em cefalotórax e abdômen, tá? Eles possuem esqueleto externo, que é o exoesqueleto, constituído de quitina, e a gente percebe, por exemplo, a barata. A barata não tem a casca. Vamos falar de uma coisa melhor. Camarão. O camarão não tem aquela casca, só que quando a gente volta para barata, alguém, se já viu barata em casa, já deve ter observado que já viu casca de barata espalhada. Aquilo ali é o exoesqueleto dela, que é de quitina. Esse exoesqueleto, por que essa casca sai dela? Por que essa casca sai? Ele não acompanha o crescimento do corpo do animal. E aí eu chamo de equidizoários. São todos eles que possuem exoesqueleto, fazem equidise. Então tem esse grupo chamado de ectizoários, os artrópodes, porque eles possuem esse exoesqueleto. E aí eles vão crescer até um certo ponto. Aí o que vai acontecer? Param de crescer até que esse exoesqueleto saia, eles continuam a crescer e o exoesqueleto vai e não acompanha o crescimento. Então, vai ter um outro exoesqueleto maior para ele poder continuar crescendo até ele atingir a idade adulta, tá?
Já o esqueleto interno nosso, por exemplo, acompanha o nosso crescimento. Deles, não. Aí eles fazem, chamamos de equidise, que é trocar, ou muda, é a troca desse exoesqueleto aí, tá? Podem ser terrestres ou aquáticos, são divididos em 5 grupos: insetos, crustáceos, aracnídeos, quilópodes e diplópodes. Apresenta o sistema digestório completo. Tá? Então, o primeiro grupo que nós vamos falar são os insetos. Os insetos, eles vivem principalmente em ambientes terrestres, mas outros vivem em ambientes aquáticos. O corpo é dividido em cabeça, tórax e abdômen. Então, aqui a gente percebe aqui nessa abelha, cabeça, tórax e abdômen. Possui um par de antenas. A maioria possui asas. As estruturas, a cabeça, antenas. Qual que é a função das antenas? Tem a função tátil, olfatória. Então, a gente não tem o nariz, eles não têm nariz, eles têm a antena. Vai ser a função de perceber o ambiente. Olhos, orientação de voo, localização de presas, quando existentes. E essas bucais, que são aquelas línguas deles, não sei se vocês já viram, servem para lamber, mastigar, sugar, dependendo da espécie. Tem uns que é sugador mesmo. Tórax, asas, ou 1 ou 2 pares, servindo para aumentar a adaptação, bem como a fuga de predadores, é ali no tórax que fica as asas. O abdômen é um órgão reprodutor e a abertura dos órgãos respiratórios, todos estão ali no abdômen desses insetos, tá? Então, a gente tem um aspecto externo aí da abelha. Eu quis mostrar para você a abelha para mostrar que nem todos os insetos são ruins. Tem uns insetos que são ruins mesmo, né? Uma grande parcela, mas eu tenho muitos insetos muito bons para que se faltar eu vou ter uma extinção em massa aí de plantas, por exemplo. Vou ter um problema muito grande na cadeia alimentar. Então, a abelha, se entrar em extinção, é um problema sério que a gente está vivendo. Pode causar extinção em massa de muitas plantas e automaticamente extinção em massa dos herbívoros e de vários outros seres vivos, por causa da falta das abelhas. Né? Todos têm a sua importância aí dentro do meio ambiente. Então, aqui você tem a cabeça, o tórax e o abdômen. Esse é o corpo, o aspecto do inseto, como ele é dividido, esse inseto. Tá? Exemplos de insetos, borboletas são artrópodes, borboleta é um inseto, galera. Formiga, abelha, gafanhoto, todos esses são insetos. E aí, muito importante saber como os insetos se desenvolvem. Alguns insetos eles depositam seus ovos no solo, em determinadas partes de plantas ou no corpo de outros animais. E aí eu tenho desenvolvimento direto, metamorfose incompleta ou metamorfose completa. O que seria isso? Quando o desenvolvimento é direto, o que acontece? Os insetos já saem do ovo com a forma do animal adulto, só que ele tem um mini insetinho, só que o tamanho menor. E aí eles não sofrem metamorfose, ele vai adulto igual quando ele era quando ele saiu do ovo lá, criancinha. Então o ovo saiu do ovo, ele é igualzinho. Então é um desenvolvimento direto, ovo adulto, tá? E aí eu tenho vários estágios, eu vou ter, entre aspas, aí, criança, vai ficar pré-adolescente, adolescente até virar adulto, então vai ter tamanhos diferentes, tá? E o que é metamorfose incompleta? Do ovo vai sair a ninfa. É um inseto jovem com forma semelhante ao do inseto adulto, ainda pequeno e sem asas. Ele vai passar por diversas mudanças, metamorfose é mudança, até chegar à fase adulta. Então, tem ovo, ninfa e adulto. Ninfa porque ele não tem asa, então ele vai sofrer mudanças, ou seja, sofre metamorfose para poder virar adulto. Tá? Então, essa é a metamorfose incompleta, beleza? E a metamorfose completa, que vocês já devem saber aí, que é, por exemplo, a borboleta. A borboleta,
Do ovo sai uma larva com o aspecto de um pequeno verme. Depois dessa larva, ela se transforma em pupa. E aí fica imóvel, encerrado no casulo. Depois sai do seu interior. Então, como que é o ciclo aqui? Eu tenho a larva. O que é essa larva de borboleta, gente? Eu tenho aqui primeiro o ovo. O que é essa larva de borboleta? Lagarta. Lagarta é uma larva. E aí essa forma de larva vai ficar até um certo tempo. Depois ela vai ficar no pupa, que é no casulo. E ela tem que ficar ali muito tempo. Ali sofrendo a metamorfose. E aí, quando ela sofre essa metamorfose completa, ela sai do casulo. Você não pode tirar ela dali sem ter sofrido essa metamorfose, porque ela vai morrer. Se você tirar, abrir um casulo, ela vai morrer. Ela precisa sair do casulo sozinha para poder desenvolver o processo total de metamorfose. Beleza? Muito legal, né? Os insetos e o ser humano. Bom, eu estou falando para vocês da relação. Eu indico que vocês, eu sugiro, eu não ordeno, porque eu não mando nada, mas eu sugiro, principalmente para nossas aulas. Mas você leia o livro. Eu fiz um resumo do que está no livro para dar aula para vocês, mas leia os artrópodes que está lá no seu livro. Tá? Há dois tipos de aspectos nessa relação, aspectos positivos e aspectos negativos. Então, isso é importante que você compreenda. O aspecto positivo, algumas espécies elas têm papel fundamental na polinização de flores. Então, por exemplo, as abelhas, eu tenho outras aí, borboletas, eu tenho outros insetos também que têm esse papel na polinização de flores. E aspecto negativo, muitas espécies atacam plantas cultivadas na agricultura. Né? E aí eu tenho que utilizar, quem está lá na agricultura tem que utilizar alguns produtos químicos, que é um problema também, para matar esses insetos. Outro aspecto positivo. Certas abelhas, o ser humano obtém um mel, por exemplo, de certas abelhas. Alguns insetos transmitem doenças, exemplo, a fêmea de Anópolis, em caso aí, aspecto negativo, são hematófagas transmissoras da malária. Tem, por exemplo, a fêmea do Aedes, que é transmissor da dengue, febre amarela. Então, são aspectos negativos. Aspecto positivo ali, eu tenho alimento, por exemplo, é mel de abelha. Tá? Outro aspecto positivo aqui, a larva do bicho da seda produz fios de seda utilizados na produção de tecidos. E aí eu tenho também um outro aspecto negativo, por exemplo, que há insetos que causam prejuízos domésticos, como as traças. Então, enquanto eu tenho uma que vai ajudar na produção de tecido, eu tenho outra que vai acabar com as minhas roupas. Por exemplo, a traça. Tá? E aí, gente, dos insetos, é isso que eu tinha para falar para vocês. No seu livro tem mais conteúdo e eu sugiro que você leia. Agora nós vamos falar para os crustáceos. Os crustáceos, eles vivem principalmente nos oceanos. Alguns vivem em água doce e em ambientes terrestres. Então, me dá um exemplo de crustáceo. Exemplo bem gostoso. Vamos lá. Muitas espécies servem de alimento na culinária humana, possuem número variado de patas e 2 pares de antenas. Algumas espécies são filtradoras e outras carnívoras. Filtradoras, como a gente sabe, exemplos poríferos são filtradores. O que são filtradores, professor? São aqueles que a água passa por dentro do corpo dele e aí fica lá alguma coisa de alimento, vai ficar lá os restos e a água sai. Ele funciona como um filtrador e ele vai pegar, armazenar aquilo ali e alimentar daquilo ali através de filtrando mesmo. Passa pelo corpo dele e ele filtra o que ele vai querer aproveitar. É um corpo dividido em cefalotórax, no caso dos crustáceos é cefalotórax, que é o tórax e o abdômen, a cabeça e o tórax estão juntos e abdômen. Tá? A cabeça e tórax em ela vai ser um só, o abdômen separado. Tá? No cefalotórax encontra os olhos, as antenas, a boca e alguns pares de patas.
No abdômen encontra-se outros pares de patas. Então, a gente tem o aspecto externo do camarão. Aí eu tenho o abdômen cefalotórico. Patas abdominais, patas torácicas. Tá vendo isso aqui, ó? E isso aqui são as patas articuladas que eu falo que os artrópodes têm. As antenas. Então, outros exemplos de crustáceos aí, eu tenho caranguejo, lagosta, camarão, siri, todos são crustáceos, tá? Ponto. Tem mais conteúdo aí no seu livro para você ler. E agora nós vamos falar dos aracnídeos, que também são artrópodes. Aracnídeos são só as aranhas? Não, eu tenho mais. Aracnídeos, os principais grupos são aranhas, escorpiões, carrapatos e ácaros. Aranhas são predadores de animais diversos aí. Eu tenho o corpo delas é dividido em cefalotórax e abdômen. Então, eu tenho na aranha da mesma forma a divisão. Tá? Apresentam 4 pares de pata e não possuem antena. 4 pares de pata. Então, características dos aracnídeos. Por que eu sei que são aracnídeos? Uma das principais características são os 4 pares de pata. Tá? Eu tenho estruturas, são quelíceras, que são para inocular o veneno na presa. E aí, eu consigo identificar, por exemplo, nas quelíceras, eu vou mostrar lá no desenho da aranha para vocês. Pedipalpos, que são para manipular o alimento, glândulas fiandeiras, a confecção de teias. Então, aqui eu tenho as quelíceras, isso aqui é as quelíceras, olha. Isso aqui é um veneno. Isso aqui é uma imagem de uma aranha que tem essas quelíceras nesse formato. Se a quelícera dessa aranha tiver esse formato, ela não consegue inocular o veneno da forma que essa aqui consegue. Por isso que essa aqui é muito venenosa. Todas têm veneno, mas essa daqui vai inocular, vai pegar, imagina, numa pessoa, ela vai colocar assim. Agora que tem assim, não consegue inocular tanto veneno na pessoa quanto essa. Tá? Então, aqui, cefalotórax, abdômen, as fiandeiras, fica aqui atrás, as patas. E aqui na frente vai ter o pedipalpo e as quelíceras. Aqui que ela vai fazer a teia. Outros exemplos de aracnídeo tem aranha, escorpião, carrapato e ácaro, que também é um aracnídeo. Os escorpiões são predadores de diversos animais, têm um corpo dividido em cefalotórax e abdômen também, apresentam 4 pares de pata e não possuem antenas. Tem as quelíceras para triturar o alimento, tem pedipalpos que vão prender uma presa, o aguilhão que vai inocular veneno. No escorpião, tem o aguilhão aqui, ó. Cefalotórax é o 1, o abdômen é o 2, a cauda é o 3, aqui é a cauda do escorpião, o pedipalpo é o 4, aqui, ó, isso aqui é o pedipalpo, que serve para pegar o inseto, ou o que ele for comer. As pernas, os 5, então, esses aqui são as pernas dele, tá vendo? Ó, pernas articuladas, 4 pares aqui, ó, 1, 2, 3, 4 pares de pata. Quelíceras é o 6, são as quelíceras. As pinças ou quelas é o 7, são as pinças dele. A garra móvel é o 8, aqui, ó. A garra fixa é o 9. 9, esse daqui é a garra fixa. O aguilhão é o 10. Isso aqui é o que ele vai usar para inocular o veneno. O 11 é o ânus dele. Tá? Agora falando de carrapatos e ácaros. O corpo inteiriço, tanto carrapatos quanto ácaros, tem o corpo inteiro, cefalotórax fundido com o abdômen aí. Eles apresentam 4 pares de pata, que é característica de aracnídeo, tá? Só marcar aqui para vocês. E não possuem antenas.
Os carrapatos, eles alimentam-se do sangue que sugam de outros animais. Os ácaros são bem pequenos, muitas vezes microscópicos, têm vida livre. Então, aqui eu tenho um exemplo de carrapato e aqui um exemplo de ácaro. Parece que o ácaro é filhote de carrapato, mas não é, tá? São seres vivos diferentes. E os quilópodes e os diplópodes, professora, quem são? Então, são seres com hábitos noturnos aí, tem o corpo dividido em cabeça e tronco longo. Esse tem cabeça, um par de antenas longas, um par de olhos. Possui um par de forcículas, estruturas que inoculam veneno, tá? Possui um par de patas em cada anel. São terrestres, carnívoros de movimentos rápidos. Então, eu tenho, por exemplo, centopeias ou lacraias. Aqui eu tenho as pernas, o tronco, tá vendo? Delas. Aqui o órgão inoculador de veneno é isso aqui. Cabeça, antenas. Enfim, né? Os diplópodes, qual que é a diferença de quilópodes para diplópodes? Então, vamos lá. Os diplópodes têm um corpo dividido em cabeça, um pequeno tórax e um abdômen. Possuem na cabeça um par de antenas curtas, possuem no tronco 2 pares de pata em cada anel. São terrestres herbívoros de movimentos lentos. Vivem em locais úmidos e sombreados. Então, tem, por exemplo, olho de cobra ou embuás. Esses aqui são os diplópodes, aspecto externo de um diplópode. Por exemplo, aqui, olho de cobra, que também pode ser chamado de embuá. Tá? Cabeça, tórax, o abdômen. Então, aqui a gente vai comparar os artrópodes. Isso aqui é muito importante, esse quadro, para você. Faça ele no seu caderno, para você ter essa comparação, para você não se confundir. Então, os insetos. Como é que é a divisão do corpo dos insetos? Cabeça, tórax, abdômen. Patas 3 pares, antenas 1 par, asas a maioria possui. Crustáceos, cefalotórax e abdômen. As patas têm números variados. Antenas têm 2 pares e asas não possuem. Aracnídeos, cefalotórax e abdômen. 4 pares de pata, não possuem antenas e não possuem asas. Quilópodes, cabeça, tronco longo, aqueles longos. Um par em cada anel. Um par longo de antenas. Não possui asa. Então, quilópodes tem um par em cada anel, um par de pata. Então, aqui, ó. Cada anel, um par de pata. O diplópodes, cabeça, tórax pequeno e abdômen. Então, o quilópodes tem a cabeça e o tronco longo. O diplópode tem a cabeça, um tórax pequeno e abdômen. Tem 2 pares de pata em cada anel. A principal diferença de quilópodes para diplópodes é isso aqui. Aqui eu tenho um par de pata em cada anel, aqui eu tenho 2. Por isso que eu chamo de diplópode. Então, aqui eu tenho 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 2 pares de pata em cada anel. Tá? Antenas, um par curto. E no quilópode eu tenho um par longo. Asas nenhum dos dois possui. Esse quadro é muito legal, muito importante que você faça ele aí no seu caderno. Beleza? Pessoal, então é isso. A nossa aula de artrópodes termina por aqui. Eu sugiro que você leia o livro, faça as atividades. Na nossa próxima aula nós vamos corrigir as atividades. Instinto de sobrevivência. Estas copas de árvores pacíficas escondem milhares de batalhas dramáticas. Os combatentes usam como arma a camuflagem e a velocidade. Alguns possuem técnicas de detecção sofisticadas. E outros voam como pilotos de caça. Trata-se de garantir uma refeição e evitar se tornar uma. A vida ressurge. O instinto de sobrevivência entra em ação. E ele ainda é mais intenso em pequena escala. As formigas mirmécia organizam exércitos miniatura e administram seus lares como quartéis militares. As borboletas monarca voam grandes distâncias em busca do local perfeito para cuidar de sua cria e alimentá-la.
e uma aranha minúscula combina aptidão física e bravura para enfrentar aranhas 2 vezes maiores que ela. Cada batalha poderia render um filme de terror em miniatura sobre o instinto de sobrevivência. Desde o momento em que a vida evoluiu, toda a espécie em nosso planeta é caça ou caçador. Não é surpresa que um dos nossos animais mais antigos viva na zona de transição em que água e terra se encontram. Ela é uma das joias dos céus, mas não é um pássaro. É um predador voraz, mas não é um réptil. Ela também precisa lutar contra predadores maiores para sobreviver. Alguns a capturam pelas asas, outros escondendo-se sob a água. Ela é mais conhecida em sua forma adulta, quando suas cores refletem a luz do sol, mas ela passa a maior parte de sua vida submersa. Ela não sabe nadar, mas no ar é um dos melhores voadores de precisão e velocidade do planeta. Ela é delicada e bela. A libélula. As libélulas são insetos. Seu corpo é longo e esguio, com 2 frágeis pares de asas. Mas esta criatura adorável é uma assassina com uma poderosa mordida. Ela encontra um bom ponto de observação e espera por sua presa. As libélulas são incríveis acrobatas aéreos. Elas possuem asas articuladas, o que lhes permite parar e mudar de direção em uma fração de segundo. Estes insetos são conhecidos por atravessar oceanos inteiros em suas migrações. Esta fêmea está botando seus ovos. Ela precisa grudá-los em um lugar seguro sob a água. Atualmente, são conhecidas mais de 3.000 espécies de libélulas. A libélula macho agarra a fêmea pelo pescoço. Ela possui ganchos especiais na extremidade da cauda para fazer isso. O macho transferiu o esperma para um saco especial na base de seu longo corpo para assim depositá-lo em sua parceira. Agora, a fêmea colocará até 1.500 ovos e eles vão eclodir dentro de aproximadamente uma semana. Este lago agora contém 1.500 monstros em miniatura e a luta pela sobrevivência já começou. Estes pássaros aquáticos estão procurando por larvas de libélula deliciosas. Mas estas larvas não são pequenos bebês vulneráveis. Elas são grandes predadores e sua presa favorita são os girinos. As larvas de libélula são conhecidas como ninfas. Elas possuem uma arma secreta aterrorizante. Sua mandíbula se projeta para fora como uma catapulta e possui ganchos e espinhos para capturar girinos. É o fim da linha para o jovem sapo. E um banquete substancial para a jovem libélula. As libélulas podem passar anos como ninfas. Como na história do Patinho Feio, sua transformação é mágica. As libélulas possuem uma belíssima variação de cores, desde um roxo metálico a laranjas e verdes brilhantes. Estes insetos famintos são capazes de comer o equivalente a 20% de seu peso corporal todos os dias. Este adulto está procurando uma refeição. Pode ser uma lagarta ou uma borboleta. Apesar de seus excelentes olhos compostos, a libélula não consegue enxergar a seda fina das teias de aranha. Estas armadilhas invisíveis estão em todos os lugares. Esta libélula perdeu a batalha para um predador experiente. A aranha venceu. Esta donzelinha colorida chamou a atenção de outro predador. Um animal de língua veloz. O instinto de sobrevivência do sapo prevaleceu. As libélulas são pequenos predadores do céu, mas também são joias frágeis na luta pela sobrevivência em miniatura.
Uma criatura peculiar vive escondida nestas montanhas. A Austrália se manteve isolada do resto do mundo durante 80 milhões de anos. Como resultado, seu ecossistema é diferente de qualquer outro lugar na Terra. E um animal se desenvolveu em condições extremas. Ele é um gigante de sua espécie, com um mecanismo de defesa implacável. Ele pertence a um dos grupos de animais mais bem-sucedidos do mundo. Milhões destes pequenos soldados vivem no subsolo. Eles são os reis do mato e quase nada fica em seu caminho. Eles são as formigas Myrmecia, o terror do interior da Austrália. As formigas Myrmecia são uma espécie grande e primitiva, e elas são facilmente reconhecidas por suas imensas mandíbulas e seu tamanho. Estes insetos formidáveis são uma das maiores formigas do mundo. Elas podem ter até 4 centímetros e são muito conhecidas por seu comportamento agressivo. Elas também possuem uma excelente visão. Este besouro se aproximou de um enxame de formigas. Elas atacam juntas. Suas mandíbulas gigantescas agarram o besouro com força, mas o grande problema está na outra extremidade da formiga. As formigas Myrmecia possuem um ferrão venenoso em suas caudas. São capazes de picar repetidamente. Está claro de quem é a vantagem nesta batalha. O besouro tem pouquíssimas chances de vencer. As formigas Myrmecia enfrentam quase qualquer coisa, mesmo que seja maior que elas. Esta abelha está na hora e no lugar errados. Esta formiga está sozinha, mas não tem medo de encarar o desafio. Ela vai para o abate. Esta batalha pela sobrevivência está mais disputada. Os dois animais precisam evitar a picada fatal. A batalha está empatada, mas logo um dos competidores se cansa. A abelha perdeu. Os reforços chegam para carregar a caça para o ninho. Apesar de sua aparência ameaçadora, as formigas Myrmecia adultas não comem carne. Elas vivem de açúcares, tais como o néctar de árvores de eucalipto. Estas formigas grandes não possuem muitos predadores. O perigo para elas pode vir do céu. Os pássaros que comem insetos procuram um aperitivo saboroso no dossel da floresta. As formigas Myrmecia têm mais segurança em seus ninhos. Esta entrada leva a vários metros de túneis subterrâneos. A equipe que carregava o besouro chegou em casa. O besouro será a comida dos filhotes. Manter seu estoque abastecido é o principal dever destas formigas. É o trabalho em conjunto que possibilita a sobrevivência das formigas Myrmecia. A maior maratonista na luta pela sobrevivência viaja distâncias tão longas que precisa de 4 gerações para chegar ao seu destino. Ela viaja cerca de 4.000 quilômetros, não apenas uma, mas 2 vezes ao ano. A viagem é feita junto a milhares de sua espécie. A magnífica borboleta monarca. As monarcas são facilmente reconhecidas por suas belíssimas asas laranjas com veias pretas e pontos brancos. Esta é a casa de inverno da borboleta monarca. Um vale escondido no México com sol e árvores em abundância. As borboletas se amontoam para se manter aquecidas. Quando o inverno do norte se aproximar, mais delas chegarão.
Logo, centenas de milhares dessas pequenas joias laranja estarão penduradas em casulos nestes galhos. Foi uma longa jornada e muitas das monarcas estão exaustas. Vários insetos que não migrarem não sobreviverão ao severo inverno nortenho. Elas vieram dos Estados Unidos e do Canadá para encontrar este local secreto. Quando a primavera chegar, as árvores frutíferas do norte florescerão, trazendo um rico banquete de néctar. A jornada rumo ao norte é marcada por paradas floridas. A nossa borboleta precisa de muita energia dos açúcares para aguentar o longo voo. A geração dela não voltará às áreas de reprodução nortenhas. Um único ciclo de vida não é suficiente para que a borboleta percorra toda a distância. Ela vai parar e constituir sua família no caminho. O macho a persegue e a leva para o solo. As monarcas permanecerão juntas por até 1 hora durante o acasalamento. A fêmea só pode depositar seus ovos em uma planta, a asclépia. Estes ovos têm menos de 1 milímetro. Dentro de 3 a 8 dias, eles começarão a eclodir. Esta próxima geração poderá seguir a rota de seus ancestrais em direção ao norte. Esta monarca recém-nascida jamais conhecerá sua mãe, mas ela saberá instintivamente onde deve ir. Só que primeiro ela deve crescer, e para isso precisa se alimentar. Na verdade, ela passará a maior parte do seu tempo comendo folhas de asclépia. A disputa por comida é dura. Todos os seus irmãos e irmãs possuem a mesma vontade de se fartar o mais rapidamente possível. Em algumas asclépias, a rivalidade entre os irmãos é séria. Aqui prevalece o instinto de sobrevivência. Somente os mais fortes chegarão à idade adulta. As florestas da África, Ásia e Austrália escondem um canibal. Um animal habituado a se alimentar de sua própria espécie. Ela sabe se camuflar e possui uma visão excelente. E quando o sol se põe, inicia a sua caçada extremamente especializada. Ela vive em lugares quentes e compartilha seu lar florestal com os animais exóticos dos trópicos. A aranha pórtia. As aranhas do gênero pórtia são do tipo saltadoras e têm um gosto peculiar. Elas se alimentam de outras aranhas. Até hoje foram descobertos 17 tipos de aranhas pórtia. Elas são animais incríveis. Sua visão é sensível e nítida. Esta pórtia está em uma perseguição. Ela avistou uma boa refeição, mas precisa tomar cuidado com a mãe. As aranhas pórtia gostam especialmente de filhotes, aranhas recém-nascidas com pouca capacidade de autoproteção. Mas a aranha-mãe está em algum lugar por perto, vigiando a sua cria. A pórtia vai se esgueirando. Ela espera escondida até que o caminho esteja livre. Não há aranha-mãe à vista. O veneno da aranha pórtia costuma ser poderoso contra outras aranhas. Ela se move de um jeito estranho e desengonçado, o que lembra uma folha morta. Por vezes, a pórtia come os ovos das aranhas antes que eles eclodam, ou se esconde nas proximidades para capturar as crias assim que se libertarem. A presa favorita das aranhas pórtia é um pouco mais desafiadora. Elas gostam de comer aranhas de teia orbicular, que podem ser até 2 vezes maiores que elas. Para isso, elas precisam ser muito ágeis e inteligentes. Esta pórtia está planejando atacar uma aranha de teia orbicular.
ela pode demorar até 3 dias para planejar como vencer esta batalha pela sobrevivência. Ela está tentando imitar o comportamento de um inseto preso na teia para atrair a aranha maior. Então, uma estratégia completamente diferente. Ela morde várias vezes a vítima, injetando o seu veneno. Outra pórtia está por perto, mas sua vítima não vai desistir sem lutar. O salto das aranhas saltadoras pode chegar a 25 vezes seu tamanho. As aranhas pórtia também podem se comportar como aranhas tradicionais e construir suas próprias teias. Com a visão bem apurada, elas percebem rapidamente se estão com sorte. Esta aranha invadiu outra teia. Ela devorará rapidamente a cria de sua vítima antes de ser pega. Para seu comportamento terrível, a pórtia é surpreendentemente pequena. Ela tem até 10 milímetros de comprimento. Esta minúscula aranha saltadora vence a luta pela sobrevivência por meio de uma poderosa combinação de astúcia e habilidade. O reino animal que existe sob nossos pés é um mundo fascinante. Dos ataques letais dos louva-a-Deus à genialidade aérea da libélula. Das armadilhas invisíveis das aranhas às armas ameaçadoras da formiga mirmécia. O instinto de sobrevivência nunca tira folga, mesmo que em miniatura. Versão brasileira, Vox Mundi. E a meta de hoje é determinar ser uma pessoa feliz e realizada emocionalmente. Nunca se esqueça que uma pessoa feliz e realizada emocionalmente tem um caso de amor com a sua própria história, se reinventa diante das dificuldades, não tem medo das suas lágrimas, porque é capaz de transformá-la em sabedoria. Todos os dias, não seja um mendigo no território da emoção. Determine ser uma pessoa sociável, determine ser uma pessoa alegre, comunicativa, determine superar os seus cárceres mentais lá dentro, no silêncio da sua mente, várias vezes por dia. Eu determino ser uma pessoa relaxada, mais solta, livre, realizada, capaz de abraçar a vida como um show imperdível.